No ar, mais um programa Brasília de Frente, aqui diretamente dos estúdios da TV Comunitária, canal 8 da NET. Você que nos assiste pode mandar suas sugestões de entrevistas pelo e-mail bsbdefrente@gmail.com.br ou acessar o nosso site, onde você vai encontrar a reprise das nossas entrevistas. É o www.bsbdefrente.com.br. Nesta sexta-feira, sempre ao vivo, às 19h30, e com reprise às quartas-feiras, às 8 horas da manhã. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber o professor Jorge Madeira Nogueira, ele que é professor do Departamento de Economia da UNB. Professor, o tema que hoje nós vamos abordar é um tema atualíssimo, né? Já há bastante tempo para o Brasil, que é a questão das taxas de juros, o endividamento do Brasil e o que isso representa para o dia a dia do cidadão comum. Então, nós tivemos aí essa reunião do Copom recentemente, que baixou a taxa do juros Selic de 12,5% para 12%. A minha primeira pergunta é, isso representa um enfraquecimento do Banco Central? A interferência política houve ou não houve? Em primeiro lugar, agradecer muito o convite, é uma honra estar aqui. Em segundo, é muito interessante como esse país ele flutua de humores. Durante muito tempo se reclamou um Banco Central, ou normalmente a gente reclama de instituições públicas muito influenciadas por decisões políticas ou por indicações políticas. Talvez a composição hoje do Banco Central e do Copom seja a composição mais técnica que o Copom teve, que o Banco Central teve na história do Brasil. Ora, esses técnicos vão errar, é óbvio que vão acertar muito. Agora, a decisão de reduzir foi uma decisão técnica. Eles analisaram a conjuntura internacional que está se aproximando em certas situações de uma tragédia, como é a tragédia grega, perceberam que não tinha muito mais sentido para a economia brasileira continuar subindo a taxa de juros, que havia oportunidade de dar uma ajustada reduzindo, e reduziu de uma perspectiva técnica. Infelizmente, coincidiu com os discursos da véspera bastante críticos por parte de alguns membros do governo, do executivo. E aí ficou essa impressão de que houve uma decisão por influência política de A ou B. Eu lamento informar que a decisão do Copom, até onde eu consigo perceber, foi uma decisão técnica, não diminui o prestígio do Banco Central, ele deve continuar tomando decisões técnicas, ponto. E que os políticos fiquem mais ou menos sossegados, que as decisões técnicas, até onde eu conheço alguns dos diretores do Banco Central, alguns membros do Copom, serão decisões baseadas na melhor análise técnica disponível. Podem errar, podem acertar, mas vão continuar tomando decisões técnicas. Muito bem, Jorge. Agora, a pergunta que não cala. Qual é a importância dessa diminuição, quais são os reflexos dessa diminuição para o dia a dia do cidadão comum? Como é que a gente poderia tirar do economês e colocar num português muito claro, que eu sei que essa é a sua praia, até porque didaticamente, né, você tira isso de letra, até professor há muitos anos. Eu queria que você esclarecesse para o nosso público o que isso representa efetivamente para a população, esse cidadão que levanta de manhã, vai trabalhar, pega o ônibus, volta para casa, esse 0,5%, o que representa? Nos próximos 6 meses, o cidadão e a cidadã comum pode ficar tranquilo, não vai representar absolutamente nada. Coisa alguma, vai continuar tudo. Porque os juros que ele paga lá na ponta, no crediário, no cheque especial, no cartão de crédito, vai estar muito além dos 12%. Então, até chegar lá na ponta, nos primeiros meses, muito pouco. Passando os primeiros 6 meses, não vai representar muita coisa também não. O que representa de positivo para o cidadão comum é que há uma sinalização de mudança de expectativa. Havia uma clara sinalização que a economia brasileira tinha que puxar a taxa de juros para cima, para parar, para frear o seu crescimento,
E parece que chegamos à conclusão que já puxamos para cima o suficiente, a economia já está parando há algum tempo. Aliás, logo depois da mudança do Copom, ficou claro com os dados do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas, que a economia brasileira já estava dando a sua freada. Então, para o cidadão comum, a coisa começa a ficar um pouco mais clara, se tudo correr bem, a partir do ano que vem, com uma economia que não vai parar muito mais do que ela já parou, esperamos todos nós. Então, da taxa que você paga na ponta, você no crédito, no cheque especial, no cartão de crédito, etc., a taxa do Copom representa uma parcela muito pequena, vamos dizer, menos de 1/3. O resto é custo administrativo, a taxa de lucro do banco, os impostos, a taxa de inadimplência, o risco do empréstimo, etc, etc. Então, por aí não vai acontecer muito. Agora, as empresas receberam um sinal de que, na opinião do governo, na opinião do Banco Central, de quem toma a decisão de política pública, o cenário para o Brasil não é tão ruim em termos inflacionários como se esperava no passado, que possivelmente já fizemos o nosso ajuste, começaremos então um processo em 2012, esse ano acabou, nós vamos torcer para crescermos 3%, 3 e pouco, e vamos acender velas agradecendo a todos os santos. Para o ano que vem, se nada mais grave acontecer no cenário internacional, principalmente no europeu, temos a expectativa, a perspectiva de retomar crescimento, de retomar emprego, retomar postos de trabalho. Então, no curto prazo, curto e objetivo, o cidadão comum não vai sentir absolutamente nada. E o curto prazo é até o final desse ano. Pode ficar tranquilo que nada vai mudar. Muito bem, muito bem. Agora, uma coisa que é recorrente nos telejornais, na mídia impressa, no rádio, se falar da taxa do câmbio, né? Esse câmbio flutuante. Como é que isso funciona? Como é que isso interfere na nossa dívida, interfere na nossa economia, essa entrada de mais dólar, essa entrada de menos dólar? Como é que você poderia esclarecer isso para o nosso público que não é, vamos dizer assim, especialista em economia, que nem era para ser mesmo, não é? Que pudesse realmente ter um esclarecimento mais didático disso. Vamos lá, vamos tentar ser o mais didático possível dentro de um certo rigor. Vamos imaginar a taxa de câmbio como sendo a taxa de um mercado, entre oferta e demanda. Da mesma forma que o preço da batata pode ser influenciado ou é influenciado pelo número de pessoas querendo comprar batata e o número de batatas sendo vendidas, a taxa de câmbio é o número de pessoas que estão interessadas em comprar a moeda brasileira, o real, tá certo? E o número de pessoas, e a quantidade real que está sendo efetivamente ofertada. Como a quantidade tem um certo controle, ela não pode ser sem controle, fica muito do lado da demanda. Ou seja, será que tem muita gente no mundo tão interessada assim em trazer seu rico dinheirinho, que deve estar em dólar, deve estar em outra moeda, para entrar no Brasil e transformar isso em real? Se a resposta for sim, tem muita gente querendo comprar real, tá certo? Por várias razões que daqui a pouco a gente discute, nós temos uma situação esdrúxula. Vai ter muita gente comprando por uma quantidade de moeda que é mais ou menos controlada, então isso tende a elevar o valor da moeda, certo? O real fica muito valorizado. Aí você pergunta, mas o que está atraindo tanto dólar assim para o Brasil? Primeiro, a taxa de juros. Certo? Se você pega a taxa de juros norte-americana, ela está próxima a zero. Você pega a taxa de juros japonesa, está próxima a zero. Quem tem dinheiro sobrando para especular, opa, lá no Brasil tem um bando de doido lá que está oferecendo 12% ao ano. Eu vou botar meu dinheirinho lá, o câmbio vai estar mais ou menos... Hora entra, o nosso câmbio desaba. Tá certo? Desculpa, o câmbio desaba no sentido, o real valoriza e o dólar desaba. Ora, essa é uma razão, então, a nossa taxa de juros alta tem uma relação com o câmbio e vice-versa. Você não pode imaginar um câmbio muito diferente desse se a taxa de juros continua 12% para um mundo de 1%. Outra coisa, será que o mundo hoje tem tantos lugares interessantes para fazer investimentos? Ou será que o Brasil, por causa da sua economia, da tragédia que é a infraestrutura brasileira, de uma Copa do Mundo que está vendo aí, de investimentos que precisam ser feitos,
Será que o Brasil também não é um lugar interessante para colocar seu rico dinheirinho em termos de abrir uma empresa, abrir um negócio, etc.? Ora, parece que sim. As previsões é que esse ano vamos receber 70 bilhões de dólares. Ora, 70 bilhões de dólares para a história do Brasil é muito dinheiro. Ora, entrando esse monte de dinheiro, olha o câmbio de novo. Então, você tem uma espécie de um cobertor de solteiro curto. Se você quer puxar o câmbio muito para cima, você vai ter que mexer na taxa de juros. Se você mexer na taxa de juros, vai influenciar o câmbio. Se você quer aumentar o investimento, trazendo capital externo, isso vai mexer com o câmbio. Certo? De alguma forma, mexe com a taxa de juros. Então, não tem muito, é cobertor curto. Se puxar de um lado, vai ficar sentindo frio no dedão, se puxar de outro, vai ficar com frio na testa. Então, câmbio, juros, investimento, atração de capital estrangeiro, está muito ligado. A taxa de juros brasileira é alta por outra razão, que pouca gente fala, que é uma dívida interna imensa, que nos obriga a cada ano fazer um serviço dessa dívida de juros, mas o principal, também considerável. Fazer o serviço que você fala é pagar o juro e amortizar. Amortizar o principal, tá certo? Coisa que nós não estamos amortizando nada, nós estamos tentando pagar o juro. Aí eu fico surpreso, para não dizer uma palavra um pouco mais pesada, quando certos analistas vão para a televisão dizer o seguinte: não, o problema é que nós estamos gastando muito com o salário do funcionário público. Eu posso até dizer que alguns funcionários públicos realmente estão recebendo um salário absurdamente elevado. Ponto. Isso é uma questão. O outro, esquecem que 1/3 do que foi gasto pelo governo federal, pela União, em 2009, em 2010, cada um desses anos, 1/3 foi para pagar juros da dívida pública mais amortização. Amortização muito pouco. Nós reformamos títulos velhos com títulos novos, oferecendo uma taxa de juros mais convidativa. Então, enquanto nós tivermos uma dívida pública desse montante, temos que cumprir, a taxa de juros não vai poder baixar muito de 12%, de 11%. Nós vamos ter que arrumar a casa do setor público, fazer com que ele consiga gerar superávites cada vez maiores, para não ter que rolar a dívida, poder pagar os juros e diminuir o principal. Foi brilhantemente feito nos 6 anos iniciais do governo Luiz Inácio. Tem sido uma tragédia nos 2 anos finais do Luiz Inácio e nesse primeiro ano da presidente Dilma. Então, o que eu queria chamar a atenção do senhor, da senhora que está em casa, é uma coisa de cobertor curto. Não dá para cobrir todas as partes. E se você tentar cobrir uma, vai descobrir outra. Juros, taxa de câmbio, a taxa de poupança, o investimento, o comportamento do governo, o déficit do governo, a dívida pública, tudo isso está articulado de uma forma terrivelmente complicada, que ainda tem que considerar coisas que estão lá fora. Se a taxa de juros norte-americana sobe, felizmente não parece que vai subir tão cedo, que Obama também está querendo se reeleger, isso volta para uma outra situação, que esse capital que veio para o Brasil vai olhar para os Estados Unidos, a economia lá continua sendo poderosa, vamos para lá. Então, o comportamento que está acontecendo nos Estados Unidos no ano eleitoral, ano que vem é ano eleitoral lá, o que está acontecendo com a Grécia, com a Europa, se a Grécia vai falir mesmo até outubro. As informações que chegam é que a Grécia, o governo grego, o Estado grego, só tem recursos para aguentar até o final do mês de setembro. A partir de outubro eles estão zerados. Isso quer dizer o quê? Que eles vão começar a não honrar os compromissos. Ótimo. O perigo que os Estados Unidos ofereceu ao mundo muito recentemente seria a mesma coisa. É a mesma coisa. A Grécia não começa a pagar suas contas, não começa a pagar os bancos que o governo grego deve, os títulos da dívida pública grega não começam a ser honrados, e ela é 2 vezes o tamanho do produto interno bruto da Grécia, e aí começa o efeito dominó. Pum, caiu o primeiro, vai cair em todo mundo. Aí os bancos europeus que estão comprometidos com a Grécia começam a também não cumprir seus compromissos, e aí você começa. E na Europa você tem hoje 5 economias que não estão tão ruins quanto a grega, mas também não estão brilhantes. São os que eles chamam, a literatura chama de pigs, que são porcos em inglês com um i a mais, que é Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha.
Se esses 5 não conseguirem se arrumar, não se esqueçam, por gentileza, todo mundo que está em casa, que hoje, na Espanha, 1 em cada 4 trabalhadores espanhóis está no olho da rua, está desempregado. Desemprego é uma evidência clara de uma crise profunda, que vai acabar mexendo com o Brasil. Pare com esse negócio que não vai mexer com o Brasil, que vai.